O início de um novo ano costuma carregar uma expectativa silenciosa. As pessoas acreditam que algo externo vai mudar, que a virada do calendário traz junto uma virada interna automática, como se o simples fato de um número diferente no calendário tivesse poder de reorganizar a mente, os hábitos e as decisões. Mas a verdade é que o ano não começa de fora para dentro. Ele começa da mesma forma que todos os outros começaram, com você sendo exatamente quem vinha sendo até agora. As mesmas reações, os mesmos padrões emocionais, as mesmas desculpas bem treinadas. O estoicismo nunca prometeu conforto nesse ponto. Ele começa onde a maioria prefere não olhar, na responsabilidade radical sobre a própria postura. Se nada mudar em você, o novo ano será apenas a repetição do anterior com datas diferentes e expectativas recicladas. É por isso que este vídeo não existe para motivar, animar ou empurrar falsas esperanças. Ele existe para ajustar a sua visão. O estoicismo ensina que força não nasce do entusiasmo, mas da clareza. Não nasce de promessas, mas de decisões silenciosas sustentadas ao longo do tempo. Começar o ano mais forte não tem a ver com fazer mais coisas, mas com parar de se enganar. As verdades que você vai ouvir aqui não são agradáveis, mas são libertadoras. Elas não pedem aplauso, pedem postura. Se você conseguir absorvê-las sem resistência, o ano deixa de ser uma roleta emocional e passa a ser um território onde você pisa com mais firmeza. A primeira verdade dura é esta: o ano não vai te tratar melhor só porque você quer. A vida não negocia com expectativas, não se comove com planos escritos no papel e não recompensa boas intenções. Ela responde apenas a comportamento consistente. Muitas pessoas entram no início do ano acreditando que agora vai, que as coisas vão fluir, que os problemas vão diminuir, que o cansaço emocional vai desaparecer. Mas o estoicismo é claro: os obstáculos continuam existindo, as pressões não diminuem, as perdas ainda acontecem e as pessoas continuam imprevisíveis. O que muda não é o mundo. O que muda, se você fizer o trabalho certo, é a forma como você responde a ele. Começar o ano mais forte exige aceitar que o desconforto não é um erro de rota, é parte do caminho. A maioria sofre porque interpreta qualquer dificuldade como um sinal de que algo está errado. O estoico entende o oposto: dificuldade é sinal de realidade. Quando você para de esperar que o ano seja fácil, você para de se frustrar a cada obstáculo. E quando para de se frustrar, começa a agir com mais lucidez. Essa mudança é silenciosa, mas poderosa. Você não entra mais em desespero quando algo sai do controle, porque já aceitou que o controle nunca foi total. Essa verdade também desmonta uma armadilha comum do início do ano: a comparação. Ver outras pessoas aparentemente começando melhor, mais motivadas, mais felizes, mais organizadas. O estoicismo ensina que isso é irrelevante. Cada mente carrega seus próprios conflitos, e o progresso real não é visível. Quando você entende que o ano não te deve nada, você para de olhar para os lados e começa a olhar para dentro. A energia que antes era gasta em expectativa passa a ser investida em ação consciente. Aceitar que o ano não vai te tratar melhor não é pessimismo. É maturidade. É abandonar a postura infantil de quem espera ser poupado e assumir a postura adulta de quem está disposto a atravessar o que vier sem se perder emocionalmente. Essa é a base de toda força estoica. Sem essa compreensão, qualquer plano desmorona no primeiro impacto com a realidade. Com ela, até os dias difíceis passam a ser usados como treino mental, não como desculpa para desistir. Essa primeira verdade define o tom de todo o resto. Se você começa o ano esperando menos do mundo e exigindo mais de si, algo muda imediatamente: sua postura. E quando a postura muda, as decisões mudam. O estoicismo não promete um ano fácil. Ele oferece algo melhor: um ano onde você não se quebra a cada desafio. E isso, para quem entendeu o jogo da vida, já é uma forma profunda de vitória. A segunda verdade dura para começar o ano mais forte é que motivação não sustenta ninguém por muito tempo. Ela empolga, anima, cria uma sensação temporária de energia, mas desaparece no primeiro sinal de cansaço, frustração ou rotina. O início do ano costuma ser o território perfeito da motivação: planos novos, listas organizadas, ideias grandes. O problema é que a maioria das pessoas constrói o ano inteiro sobre esse combustível instável. Quando a empolgação acaba, tudo desmorona. O estoicismo nunca confiou na motivação.
Ele confia na disciplina. E disciplina não depende de vontade, depende de decisão. Disciplina é continuar mesmo quando o entusiasmo acabou. É agir quando ninguém está olhando, quando não há reconhecimento, quando o resultado ainda não apareceu. Começar o ano mais forte exige aceitar que você não vai sentir vontade na maior parte dos dias. E tudo bem. A mente estoica não espera estar inspirada para agir. Ela age porque decidiu que aquela ação faz parte do seu caráter. Quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de negociar consigo mesmo todos os dias. Grande parte do desgaste mental vem dessa negociação constante. Hoje eu faço, amanhã eu vejo, agora não estou no clima, depois eu compenso. O estoico elimina esse diálogo interno inútil. Ele simplifica. Se algo é necessário, é feito. Se não é essencial, é descartado. Essa clareza economiza energia psíquica. Em vez de gastar força tentando se convencer, você simplesmente executa. E essa execução silenciosa, repetida ao longo do tempo, constrói uma força que não depende do humor, do clima ou das circunstâncias. No início do ano, essa verdade é especialmente dura porque confronta uma ilusão muito popular. A de que você precisa se sentir bem para começar. Não precisa. Precisa começar para, talvez um dia, se sentir melhor. A ordem importa. Quem espera motivação fica parado. Quem age com disciplina cria progresso. E progresso real, não imaginado, é o que fortalece a mente. O estoicismo ensina que o autocontrole não nasce do entusiasmo, mas da constância. E constância é algo que você escolhe, não algo que você sente. A terceira verdade dura é que você não pode levar todo mundo para o novo ano. Pessoas, hábitos, padrões emocionais e compromissos que drenam sua energia não desaparecem sozinhos só porque o calendário virou. Se você não estabelece limites, o ano começa já pesado. Muitas pessoas entram no ano novo carregando os mesmos conflitos, as mesmas relações desgastadas, as mesmas obrigações que não fazem mais sentido. O resultado é previsível: cansaço precoce, irritação constante e sensação de estar sempre atrasado na própria vida. O estoicismo trata isso com uma clareza desconfortável. Tudo que você tolera em silêncio, você autoriza. Se você continua disponível para tudo e para todos, não sobra espaço para si mesmo. Começar o ano mais forte exige aprender a dizer não, e, mais difícil ainda, aprender a não explicar esse não. Nem todo limite precisa ser justificado. Nem toda ausência precisa ser anunciada. Às vezes, a mudança mais poderosa é simplesmente parar de comparecer onde você não é respeitado, valorizado ou necessário. Essa verdade não fala apenas de pessoas, mas também de hábitos mentais. Reclamar, remoer o passado, antecipar problemas, se culpar excessivamente. Tudo isso ocupa espaço interno. O estoico entende que carregar peso emocional inútil é uma forma de autoagressão. Você não começa o ano mais forte adicionando mais coisas à sua rotina. Você começa removendo o que está te enfraquecendo há tempos. Esse processo é silencioso e, muitas vezes, solitário. Mas é exatamente aí que a força começa a se formar. Existe uma falsa ideia de que abandonar certos vínculos ou padrões é sinal de frieza. O estoicismo ensina o contrário: é sinal de lucidez. Você não está aqui para sustentar dinâmicas que te adoecem. Você está aqui para viver de acordo com a razão, não com a culpa. Quando você aprende a selecionar melhor o que entra na sua vida, o ano deixa de ser um campo de batalhas constantes e passa a ser um espaço mais controlado, mais leve, mais funcional. Essas duas verdades juntas, disciplina acima da motivação e limites claros sobre o que você carrega, criam uma base sólida para o restante do ano. Sem elas, qualquer plano é frágil. Com elas, até os dias difíceis são atravessados com mais estabilidade. O estoicismo não pede que você se isole do mundo, mas que escolha com consciência onde coloca sua energia. E essa escolha, feita logo no início do ano, define muito mais do que metas. Define a sua postura diante da vida. Se este conteúdo está te ajudando a enxergar o início do ano com mais clareza e menos ilusão, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo reflexões estoicas que fortalecem sua disciplina, sua estabilidade emocional e sua postura diante da vida. E escreva nos comentários: o que você sabe que precisa mudar neste ano para não repetir os mesmos ciclos?
Sua resposta pode ser o ponto de virada que outra pessoa também está buscando agora. A quarta verdade dura para começar o ano mais forte é que clareza dói mais do que confusão. Muitas pessoas permanecem presas a situações desconfortáveis não porque são obrigadas, mas porque ainda não tiveram coragem de olhar a realidade de frente. A confusão funciona como anestesia. Enquanto você não define exatamente o que quer, o que aceita e o que não tolera mais, você permanece em um estado de espera confortável. O problema é que esse conforto cobra um preço alto ao longo do tempo: estagnação, frustração silenciosa e perda gradual de respeito por si mesmo. O estoicismo ensina que enxergar com clareza é um ato de coragem. Quando você finalmente admite que um caminho não funciona mais, que uma relação não faz sentido, que um hábito te sabota, algo dentro de você se quebra, mas não no sentido negativo. Quebra a ilusão. E a ilusão, apesar de confortável, é sempre frágil. Começar o ano mais forte exige aceitar esse desconforto inicial da lucidez. É o preço de deixar de viver no automático. Muitas pessoas confundem clareza com certeza absoluta. Não é isso. Clareza é simplesmente parar de mentir para si mesmo. É reconhecer padrões repetidos, decisões mal feitas, concessões excessivas. No início do ano, essa verdade é especialmente dura porque desmonta o discurso clássico do vamos ver no que dá. O estoico não vive de improviso emocional. Ele observa, avalia e decide. Mesmo quando a decisão é difícil, ela traz alívio, porque elimina a ambiguidade. A confusão mantém você preso a ciclos. A clareza, mesmo dolorosa, rompe esses ciclos. Quando você define limites internos claros, o mundo reage. Algumas pessoas se afastam, outras se incomodam, algumas testam sua firmeza. Isso é esperado. O erro é interpretar essa reação como sinal de que você está errado. Na verdade, muitas vezes é o primeiro sinal de que você finalmente está certo. O estoicismo não busca aprovação externa. Ele busca coerência interna. Essa verdade também se aplica às metas do ano. Não saber exatamente o que você quer leva a aceitar qualquer coisa. E aceitar qualquer coisa é o caminho mais rápido para o ressentimento. Começar o ano mais forte não significa ter dezenas de objetivos, mas poucos compromissos bem definidos. Quando você escolhe com clareza, você elimina distrações. E distração é uma das formas mais silenciosas de desperdício de vida. Clareza também dói porque obriga você a assumir responsabilidade. Enquanto tudo é nebuloso, sempre existe um culpado externo. Quando tudo fica claro, sobra você. Suas escolhas, suas prioridades, suas omissões. O estoico não foge disso. Ele entende que responsabilidade é peso, mas também é poder. Quem assume o controle da própria direção deixa de ser refém das circunstâncias. No início do ano, essa verdade separa dois tipos de pessoas: as que repetem promessas vagas e as que fazem ajustes reais. Ajustes nem sempre são visíveis. Às vezes, eles acontecem apenas na forma como você reage, no que você tolera, no que você decide ignorar. Mas são esses ajustes internos que determinam se o ano será apenas mais um ou um período de amadurecimento real. A clareza não transforma sua vida da noite para o dia. Mas ela cria algo muito mais importante: um chão firme. Sem clareza, você caminha em areia movediça. Com clareza, mesmo passos pequenos têm direção. O estoicismo ensina que direção é mais importante do que velocidade. E essa verdade, quando aplicada logo no início do ano, muda completamente a forma como você atravessa os meses seguintes. A quinta verdade dura para começar o ano mais forte é que constância vence intensidade todas as vezes. O início do ano costuma empurrar as pessoas para extremos. Treinos intensos demais, rotinas impossíveis, metas exageradas, mudanças bruscas que parecem impressionantes no papel, mas são insustentáveis na prática. O problema da intensidade é que ela cansa rápido. E quando cansa, vem acompanhada de frustração e abandono. O estoicismo sempre desconfiou do excesso. Ele valoriza o que é repetível, simples e estável. Constância é silenciosa. Ela não gera euforia, não rende histórias empolgantes, não impressiona ninguém no curto prazo. Justamente por isso, funciona. Começar o ano mais forte exige aceitar que o progresso real quase nunca é dramático.
Ele acontece em pequenas escolhas feitas diariamente, mesmo quando ninguém está observando. O estoico entende que não existe virtude em começar algo com força e abandonar no meio. A virtude está em sustentar. Muitas pessoas confundem mudança real com esforço máximo. Elas acreditam que precisam sofrer intensamente para provar que estão comprometidas. Mas sofrimento mal direcionado não constrói caráter, apenas desgaste. O estoicismo ensina que o autocontrole verdadeiro aparece quando você faz o necessário, não o exagerado. Quando você escolhe um ritmo que consegue manter mesmo nos dias ruins, você constrói algo raro, confiabilidade interna. Você passa a confiar em si mesmo. No início do ano, essa verdade é especialmente importante porque confronta o impulso de compensar o tempo perdido. A mente diz que agora é preciso correr, recuperar, acelerar. O estoico responde com calma: correr sem direção só aumenta o cansaço. É melhor andar com firmeza do que avançar aos saltos e cair constantemente. Essa postura muda completamente a relação com o tempo. O ano deixa de ser uma corrida contra o relógio e passa a ser um campo de construção paciente. Constância também protege você do orgulho e da autossabotagem. Quando alguém começa muito intenso, cria expectativas altas demais. Qualquer falha vira motivo para a desistência. Já quem começa com constância entende que falhas fazem parte do processo. Um dia ruim não destrói tudo. Uma semana difícil não invalida meses de esforço. Essa visão mais ampla reduz a ansiedade e aumenta a resiliência. O estoico não dramatiza desvios. Ele corrige e segue. Essa verdade se aplica a todas as áreas: trabalho, estudos, saúde, relações, desenvolvimento pessoal. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, o estoico pergunta: o que eu consigo sustentar? Qual hábito pequeno, se repetido ao longo do ano, me tornaria mais forte? Essa pergunta simples elimina ilusões e direciona a energia para onde realmente importa. O início do ano deixa de ser um espetáculo e passa a ser um compromisso. Constância também exige humildade. Ela obriga você a aceitar limites, reconhecer que não é invencível, que o corpo cansa, que a mente oscila. O estoicismo não vê isso como fraqueza, mas como realismo. Trabalhar com a realidade, e não contra ela, é uma forma de inteligência prática. Quem ignora os próprios limites quebra. Quem os respeita, avança. Outra armadilha da intensidade é a dependência de validação. Começos explosivos costumam ser acompanhados de exposição excessiva, anúncios públicos, promessas feitas a todos. Quando a energia cai, vem a vergonha. A constância, por ser discreta, liberta você dessa pressão. Você faz porque decidiu, não para provar algo. O estoico prefere o progresso invisível ao fracasso público. Começar o ano mais forte, sob essa verdade, significa escolher menos e sustentar mais. Significa aceitar que o verdadeiro poder não está no pico inicial, mas na linha contínua ao longo do tempo. Um ano não é vencido em janeiro. Ele é atravessado dia após dia, com postura, disciplina e paciência. O estoicismo ensina que quem respeita o processo não precisa de atalhos. Essa verdade fecha uma mudança fundamental de mentalidade. Você não precisa impressionar o início do ano. Você precisa sobreviver a ele com coerência. A força que nasce da constância não chama atenção, mas sustenta tudo. E quando o entusiasmo coletivo do início do ano desaparecer, quem escolheu a constância ainda estará de pé, avançando, enquanto os outros procuram uma nova motivação para recomeçar. A sexta verdade dura para começar o ano mais forte é que você não pode controlar os resultados, apenas a sua conduta. Essa ideia parece simples, mas é uma das mais difíceis de aceitar na prática. O início do ano costuma ser dominado por metas de resultado: quanto ganhar, quanto pesar, onde chegar, quem se tornar. O problema é que resultados dependem de variáveis que não estão totalmente sob seu controle. Pessoas, circunstâncias, imprevistos, decisões alheias. Quando você baseia sua estabilidade emocional nesses fatores, você entrega sua paz a algo instável por natureza. O estoicismo faz uma separação clara entre o que depende de você e o que não depende. Essa distinção não é filosófica no sentido abstrato, ela é profundamente prática. O que depende de você é sua postura, seu esforço, sua disciplina, sua honestidade consigo mesmo.
O que não depende de você são as respostas do mundo. Começar o ano mais forte exige transferir o foco do resultado para o comportamento. Quando você faz isso, algo muda imediatamente. A ansiedade diminui e a clareza aumenta. Grande parte do sofrimento humano nasce da tentativa de controlar o incontrolável. Pessoas entram no ano tentando prever tudo, garantir tudo, evitar qualquer desconforto. O estoico entende que isso é impossível. A vida sempre encontrará uma forma de escapar do seu planejamento. Quando você aceita isso, não como resignação, mas como lucidez, você para de lutar contra a realidade. E lutar contra a realidade é uma das formas mais exaustivas de desgaste mental. Essa verdade é especialmente dura porque confronta o ego. O ego quer garantias. Quer reconhecimento, retorno, confirmação. O estoicismo ensina a agir corretamente independentemente do aplauso. Você faz o que é certo porque é certo, não porque isso vai gerar um resultado específico. Essa postura constrói algo raro, integridade interna. Você deixa de depender de validação externa para continuar. No início do ano, essa mudança de foco redefine completamente a forma como você encara metas. Em vez de perguntar "vou conseguir?", o estoico pergunta "estou fazendo a minha parte hoje?". Essa pergunta é mais honesta e mais poderosa. Ela traz o presente para o centro da ação. Um dia bem vivido, sob seu controle, vale mais do que 100 projeções futuras que você não consegue sustentar. Quando você aceita que os resultados não estão totalmente nas suas mãos, você também se torna mais resiliente. Fracassos deixam de ser sentenças definitivas e passam a ser informações. Se algo não funcionou, você ajusta a conduta e segue. Não há drama, apenas aprendizado. Essa frieza não é insensibilidade, é maturidade emocional. O estoico não se apega ao sucesso nem se destrói pelo fracasso. Essa verdade também protege você da comparação, tão comum no início do ano. Ver o progresso alheio costuma gerar ansiedade e sensação de atraso. O estoico entende que comparar resultados é inútil, porque cada pessoa lida com circunstâncias diferentes. O único parâmetro justo é a própria conduta. Você fez o que podia com o que tinha? Se sim, você está no caminho certo, independentemente do que os outros estejam exibindo. Outro ponto importante dessa verdade é a liberdade que ela traz. Quando você se compromete com a conduta, e não com o resultado, você se liberta do medo constante de perder. Você age com mais coragem, porque sabe que seu valor não está preso ao desfecho. Essa liberdade é silenciosa, mas profunda. Ela permite que você atravesse o ano com mais firmeza, mesmo quando as coisas não saem como planejado. O estoicismo não ensina a desistir de objetivos. Ele ensina a não se escravizar a eles. Objetivos são direções, não garantias. Quando você entende isso, você trabalha com mais serenidade. A pressa diminui, a ansiedade cede espaço à presença. E a presença, quando cultivada diariamente, transforma a forma como você vive cada etapa do processo. Começar o ano mais forte, sob essa verdade, significa aceitar que você não controla o vento, mas controla as velas. Você não escolhe todas as circunstâncias, mas escolhe como responde a elas. Essa escolha diária constrói caráter. E caráter, no estoicismo, é a única forma de riqueza que não pode ser tirada por nenhum imprevisto. Essa verdade encerra uma das maiores ilusões modernas, a de que felicidade vem do controle total. O estoico sabe que felicidade vem da coerência entre ação e valores. Quando você vive de acordo com essa coerência, o ano pode trazer desafios, perdas e frustrações, mas não consegue te desmontar por dentro. E essa estabilidade interna é o verdadeiro sinal de força. A sétima verdade dura para começar o ano mais forte é que ninguém vai mudar por você, e esperar por isso é uma forma sutil de estagnação. Muitas pessoas entram no novo ano alimentando expectativas silenciosas sobre os outros. Que alguém finalmente reconheça, que certas pessoas amadureçam, que situações se tornem mais fáceis, que o ambiente fique mais favorável. O estoicismo corta essa ilusão pela raiz. Ele ensina que apostar sua paz na mudança alheia é entregar o controle da sua vida a algo que você não governa. Essa verdade é dura porque obriga você a abandonar a esperança passiva. Esperar que o mundo se ajuste às suas necessidades é confortável, mas improdutivo. O estoico entende que,
Se algo ao seu redor te enfraquece constantemente, a responsabilidade de ajustar a rota é sua. Não se trata de culpar, julgar ou ressentir. Trata-se de aceitar que sua evolução não depende do comportamento de ninguém além de você mesmo. No início do ano, essa verdade costuma gerar resistência porque toca em vínculos importantes: família, trabalho, relacionamentos, amizades antigas. Existe o desejo de que as coisas melhorem sem que você precise tomar decisões difíceis. Mas o estoicismo ensina que evitar decisões difíceis é, em si, uma decisão, e quase sempre a pior delas. Quando você não age, o tempo age por você, e raramente a seu favor. Aceitar que ninguém vai mudar por você não significa se tornar frio ou indiferente. Significa parar de se colocar em posições de dependência emocional. Muitas frustrações não nascem do que os outros fazem, mas do que você espera que eles façam. Quando você abandona essas expectativas, algo se reorganiza internamente. A energia que antes era gasta em cobrança silenciosa volta para você. Essa verdade também revela um padrão comum: tentar se adaptar demais para manter a paz. Pessoas que ajustam constantemente sua postura para evitar conflitos acabam se afastando de si mesmas. O estoicismo ensina que paz comprada com autoanulação não é paz, é desgaste acumulado. Começar o ano mais forte exige coragem para sustentar sua posição, mesmo quando isso gera desconforto externo. Outra armadilha ligada a essa verdade é a esperança de reconhecimento tardio. Muitos entram no ano acreditando que, se continuarem fazendo certo, alguém finalmente vai perceber, valorizar, recompensar. O estoico não age por reconhecimento futuro. Ele age porque aquilo está alinhado com seus princípios. Se o reconhecimento vier, é bem-vindo. Se não vier, nada muda. Essa independência emocional é uma das formas mais sólidas de força. Quando você entende que ninguém vai mudar por você, você também para de tentar salvar os outros. Esse impulso, apesar de parecer nobre, muitas vezes nasce do medo de olhar para si mesmo. O estoicismo ensina que cada pessoa tem seu próprio caminho e suas próprias lições. Assumir responsabilidades que não são suas é uma forma de fugir das suas. Começar o ano mais forte também é aprender a devolver aos outros o peso que nunca foi seu. Essa verdade reorganiza suas relações. Algumas se fortalecem, porque passam a ser mais honestas. Outras se enfraquecem ou se dissolvem, porque eram sustentadas apenas por expectativa e concessão excessiva. O estoico aceita esse processo sem drama. Ele entende que perder conexões desalinhadas é parte natural do crescimento. Não é rejeição, é seleção. No início do ano, aplicar essa verdade muda completamente sua postura. Você deixa de esperar sinais externos para agir. Você decide. Decide o que tolera, onde investe energia, com quem caminha. Essa decisão não precisa ser anunciada nem explicada. Ela se manifesta na sua conduta diária, nos limites que você mantém, nas escolhas que repete. Quando você para de esperar que os outros mudem, você começa a mudar de verdade. E essa mudança é silenciosa, mas perceptível. Sua postura se torna mais firme, suas reações mais contidas, suas decisões mais coerentes. O estoicismo ensina que a autoridade não vem do controle sobre os outros, mas do domínio sobre si mesmo. E esse domínio começa quando você aceita, sem amargura, que cada um é responsável pelo próprio caminho. Essa sétima verdade encerra uma expectativa perigosa, a de que o novo ano vai consertar relações antigas sem que você mude sua posição nelas. O estoico não espera consertos mágicos. Ele ajusta sua postura e permite que o resto se organize naturalmente. E quando isso acontece, o ano deixa de ser um campo de frustrações repetidas e passa a ser um período de fortalecimento interno real. A oitava verdade dura para começar o ano mais forte é que conforto prolongado enfraquece o caráter. O início do ano costuma ser acompanhado de promessas de mudança, mas também de uma armadilha silenciosa: a tentativa de tornar tudo mais confortável o mais rápido possível. Evitar desconfortos, suavizar decisões difíceis, adiar confrontos internos. O estoicismo é direto nesse ponto. Conforto não é um objetivo, é uma consequência eventual. Quando ele se torna prioridade, a mente perde a capacidade de suportar tensão, e qualquer dificuldade passa a parecer insuportável. Essa verdade é difícil de aceitar porque o conforto se apresenta como algo inofensivo.
Ninguém acorda pensando em se enfraquecer. Mas pequenas concessões diárias constroem uma fragilidade cumulativa. Evitar conversas necessárias, fugir de tarefas difíceis, buscar distração constante, anestesiar o tédio. Tudo isso cria uma vida aparentemente mais leve, mas internamente mais frágil. O estoico entende que força não nasce da ausência de desconforto, mas da familiaridade com ele. Começar o ano mais forte exige rever a relação com o desconforto. Não se trata de buscar sofrimento gratuitamente, mas de parar de fugir dele. Quando você aceita que o desconforto faz parte do crescimento, algo muda na sua postura. Você não entra mais em pânico diante de tarefas difíceis. Você não interpreta a tensão como ameaça. Você entende que resistência é parte do treino. O estoicismo vê o desconforto como um instrutor severo, porém honesto. No início do ano, essa verdade confronta hábitos muito comuns: excesso de entretenimento, procrastinação disfarçada de descanso, busca constante por estímulo. O estoico observa esses padrões sem julgamento moral, mas com lucidez. Ele sabe que uma mente que precisa ser constantemente distraída perde profundidade. E uma mente superficial não sustenta decisões difíceis por muito tempo. Essa verdade também se manifesta na forma como você lida com emoções desconfortáveis. Tristeza, frustração, insegurança, dúvida. Muitas pessoas tentam eliminar essas emoções rapidamente, como se fossem defeitos. O estoicismo ensina que emoções são respostas naturais, não comandos. Você pode senti-las sem obedecê-las. Quando você suporta uma emoção sem reagir impulsivamente, você fortalece o autocontrole. E autocontrole é uma das bases da força estoica. Conforto excessivo também distorce a percepção de esforço. Tudo passa a parecer pesado demais. Qualquer exigência vira sobrecarga. O estoico combate isso com exposição gradual à dificuldade. Ele se coloca deliberadamente em situações que exigem esforço, foco, disciplina. Não para se punir, mas para se fortalecer. Assim como o corpo precisa de resistência para se desenvolver, a mente precisa de desafios para amadurecer. Essa verdade muda completamente a forma como você estrutura o ano. Em vez de perguntar como posso tornar isso mais fácil, o estoico pergunta como posso me tornar mais capaz. Essa mudança de pergunta desloca o foco do ambiente para o caráter. O mundo não precisa ser suavizado para você. Você precisa ser fortalecido para o mundo. Essa inversão é central no estoicismo. No início do ano, aplicar essa verdade significa rever rotinas e escolhas. Onde você está escolhendo conforto imediato em troca de crescimento? Onde está evitando um pequeno desconforto que, no longo prazo, te custa muito mais? O estoico não responde a essas perguntas com culpa, mas com ação. Ele ajusta gradualmente, sabendo que força se constrói com repetição, não com heroísmo momentâneo. Outra armadilha do conforto é a dependência de condições ideais. Esperar o momento perfeito, o clima certo, o estado emocional ideal. O estoicismo ensina que condições ideais raramente existem. Quem aprende a agir em condições imperfeitas desenvolve uma vantagem silenciosa. Ele não fica paralisado quando algo sai do esperado. Ele se adapta e segue. Essa verdade também protege você da fragilidade emocional diante de críticas, frustrações e rejeições. Uma mente acostumada apenas ao conforto reage de forma exagerada a qualquer desconforto externo. Já uma mente treinada na dificuldade absorve impactos com mais estabilidade. O estoico não endurece o coração, mas fortalece a estrutura interna. Começar o ano mais forte, sob essa verdade, significa aceitar que alguns dias serão desconfortáveis, algumas escolhas serão difíceis, alguns momentos serão solitários. E tudo bem. Isso não é sinal de erro, é sinal de crescimento. O estoicismo não promete uma vida confortável. Ele oferece algo mais valioso, uma mente capaz de suportar a realidade sem se quebrar. Essa oitava verdade desmonta uma ilusão moderna poderosa, a de que a vida deve ser constantemente agradável. O estoico sabe que a vida é exigente, imprevisível e, muitas vezes, desconfortável. Quando você para de lutar contra isso e começa a se preparar para isso, algo muda profundamente. O ano deixa de ser uma sequência de fugas e passa a ser um processo consciente de fortalecimento.
A nona verdade dura para começar o ano mais forte é que o tempo não está do seu lado, e fingir que está é uma forma silenciosa de autossabotagem. O início do ano costuma gerar a sensação enganosa de que existe muito tempo pela frente, como se os meses estivessem garantidos, como se decisões pudessem ser adiadas sem custo real. O estoicismo confronta essa ilusão de forma direta. O tempo não é um recurso renovável, e cada adiamento tem um preço invisível que se acumula. Essa verdade incomoda porque desmonta a procrastinação disfarçada de planejamento. Muitas pessoas entram no ano dizendo que vão começar em breve, que ainda estão se organizando, que precisam de mais clareza. O estoico reconhece esse padrão como fuga. Ele entende que clareza não vem antes da ação, vem durante. Quanto mais você adia decisões importantes, mais pesado o ano se torna, mesmo que externamente nada pareça errado. O estoicismo não trata o tempo como algo abstrato. Ele o trata como vida em forma de minutos. Cada dia desperdiçado não volta, não se compensa, não se negocia. Essa consciência não é para gerar ansiedade, mas urgência lúcida. O estoico não vive apressado, mas também não vive adiando. Ele age no ritmo certo, mas age agora. Existe uma diferença profunda entre paciência e adiamento. Paciência é constância sem desespero. Adiamento é medo disfarçado. No início do ano, essa verdade é essencial porque muitas mudanças exigem tempo acumulado. Corpo, mente, caráter, relações, competência. Tudo isso se constrói com repetição ao longo dos meses. Quem começa tarde, corre atrás. Quem adia demais, desiste. O estoico sabe que começar imperfeito hoje é melhor do que esperar perfeito amanhã. Essa postura cria uma vantagem silenciosa que só aparece com o passar do tempo. Essa verdade também desmonta a fantasia de que sempre haverá uma fase melhor para agir. Mais energia, mais dinheiro, mais apoio, menos problemas. O estoicismo ensina que a vida raramente oferece cenários ideais. Quem espera condições perfeitas entrega o controle do próprio caminho às circunstâncias. Quem age com o que tem, onde está, constrói progresso real. Começar o ano mais forte é aceitar que o momento é sempre agora, mesmo quando ele é desconfortável. O tempo também revela algo importante. Aquilo que você evita tende a crescer. Conversas difíceis ficam mais difíceis. Decisões adiadas ganham peso emocional. Hábitos negligenciados se tornam problemas maiores. O estoico observa esse efeito com atenção. Ele entende que enfrentar cedo costuma ser menos doloroso do que enfrentar tarde. E que coragem antecipada economiza sofrimento futuro. Essa verdade muda a forma como você organiza seus dias. Em vez de viver em função de urgências externas, o estoico cria prioridades internas. Ele sabe que, se não decidir conscientemente como usar o tempo, alguém ou algo decidirá por ele. E quase sempre essa decisão externa não favorece seu crescimento. O início do ano é o momento ideal para assumir essa responsabilidade com seriedade. Outra armadilha ligada ao tempo é o apego ao passado. Pessoas entram no novo ano carregando arrependimentos, erros, oportunidades perdidas. O estoicismo não ignora o passado, mas não se prende a ele. Ele o usa como aprendizado, não como âncora. Gastar energia remoendo o que já passou rouba a força do único lugar onde a ação é possível, o presente. Começar o ano mais forte também é aprender a deixar o passado onde ele pertence. Essa verdade traz um senso de sobriedade necessário. Não para gerar medo da morte, mas respeito pela vida. Quando você entende que o tempo é finito, escolhas fúteis perdem atratividade. Distrações vazias perdem poder. Você passa a selecionar melhor onde investe atenção, energia e presença. O estoico não desperdiça tempo tentando agradar, provar ou competir inutilmente. Ele investe tempo em se tornar mais sólido internamente. O estoicismo ensina que a urgência correta não acelera, ela foca. Você não precisa fazer tudo, mas precisa fazer o que importa. E precisa começar. O ano não espera que você se sinta pronto. Ele avança, indiferente às suas dúvidas. A pergunta não é se você está preparado. É se está disposto a agir apesar da insegurança. Começar o ano mais forte, sob essa verdade, significa abandonar a ilusão de tempo infinito.
Não para viver em tensão, mas para viver com intenção. Cada escolha passa a ter mais peso. Cada dia passa a ter mais valor. E quando você vive assim, o ano deixa de escorrer pelos dedos e passa a ser atravessado com presença. Essa nona verdade prepara o terreno para a última. Porque quando você entende que o tempo é limitado, algo inevitavelmente muda. A forma como você decide quem você vai ser daqui para frente. E é exatamente sobre isso que a próxima verdade trata. A 10ª verdade dura para começar o ano mais forte é que ninguém se torna forte tentando agradar. A necessidade de aprovação é uma das formas mais silenciosas de enfraquecimento interior. Ela não aparece como medo explícito, mas como ajuste constante de comportamento, como cuidado excessivo com a opinião alheia, como dificuldade em sustentar decisões impopulares. O estoicismo trata isso como uma prisão invisível. Enquanto você precisar ser aceito, respeitado ou validado por todos, sua postura será sempre instável. O início do ano costuma intensificar esse problema. As pessoas querem começar bem, causar boa impressão, mostrar mudança, demonstrar evolução. O perigo está em confundir crescimento real com aceitação social. O estoico entende que nem toda mudança verdadeira será bem recebida. Algumas escolhas geram estranhamento. Outras provocam resistência. Isso não é um sinal de erro, mas de diferenciação. Quando você deixa de agir para agradar, você começa a agir por convicção. Essa verdade é dura porque confronta um medo profundo, o medo de desagradar e ser rejeitado. Muitas pessoas preferem permanecer em posições que as enfraquecem a correr o risco de perder aprovação. O estoicismo ensina que rejeição não destrói caráter. A falta de caráter, sim. Quando você se dobra constantemente para manter a harmonia externa, você cria conflito interno. E conflito interno prolongado corrói a força mental. Começar o ano mais forte exige aceitar que algumas pessoas não vão gostar da sua nova postura. Que alguns vínculos vão esfriar. Que certas dinâmicas vão mudar. O estoico não busca confronto, mas não foge dele quando necessário. Ele entende que respeito não nasce da tentativa de agradar, mas da coerência entre discurso e ação. Quando você sustenta sua posição com calma, sem agressividade, mas sem recuo, algo muda na forma como o mundo reage a você. Essa verdade também se manifesta na forma como você comunica limites. Pessoas que querem agradar demais explicam demais. Justificam demais. Pedem permissão para existir. O estoicismo ensina o oposto. Limites claros não precisam de longas explicações. Quanto mais você se justifica, mais transmite insegurança. Quando você decide com firmeza e age com tranquilidade, o limite se impõe por si só. No início do ano, aplicar essa verdade muda completamente sua relação com promessas e compromissos. Você para de aceitar tudo para não decepcionar. Para de assumir responsabilidades que não são suas. Para de carregar expectativas alheias como se fossem obrigações morais. O estoico escolhe com cuidado onde se compromete, porque sabe que cada sim mal dado é um não dado a si mesmo. Essa verdade também protege você da comparação social, tão comum nesse período. Ver conquistas alheias pode gerar a sensação de estar atrasado ou insuficiente. O estoicismo lembra que cada pessoa joga um jogo diferente, com regras diferentes. Medir seu valor pela régua dos outros é uma forma de abdicar da própria autonomia. O estoico define seus critérios internamente. Ele sabe o que está construindo, mesmo que ninguém esteja aplaudindo. Existe um tipo de solidão que surge quando você para de agradar. Ela não é a solidão do abandono, mas da independência. No início, pode doer, mas com o tempo, ela se transforma em espaço interno. Espaço para pensar, decidir, agir sem interferência constante. O estoicismo valoriza essa solidão consciente, porque é nela que o caráter se fortalece. Essa verdade encerra um ciclo importante. Você não começa o ano mais forte tentando ser melhor visto, mas sendo mais fiel a si mesmo. A fidelidade interna cria estabilidade. E estabilidade cria respeito. Nem sempre imediato, nem sempre universal, mas real. O respeito que nasce da coerência é silencioso e duradouro. Quando você abandona a necessidade de agradar, você também abandona o medo constante de errar aos olhos dos outros. Isso te dá liberdade para ajustar a rota, corrigir decisões,
evoluir. O estoico não se apega à imagem que construiu. Ele se apega ao caráter que está desenvolvendo. Começar o ano mais forte, sob essa 10ª verdade, significa aceitar que agradar não é um objetivo. Viver com dignidade, sim. Sustentar decisões difíceis, sim. Agir com razão, mesmo quando isso não gera aplauso, sim. Essa postura não torna a vida mais fácil, mas torna você mais sólido. E solidez interna é o que permite atravessar qualquer ano sem se perder. Essa é a última verdade porque ela fecha o ciclo iniciado na primeira. O mundo não vai te tratar melhor só porque você quer. Mas quando você para de tentar agradar o mundo, algo curioso acontece. Você passa a se tratar melhor. E isso muda tudo. Chegar ao fim dessas verdades não significa que o ano está resolvido. Significa apenas que agora você enxerga com mais clareza o terreno que vai pisar. O estoicismo nunca prometeu atalhos, nem mudanças rápidas embaladas por entusiasmo momentâneo. Ele oferece algo mais raro e mais difícil: lucidez. E lucidez nem sempre traz conforto imediato, mas sempre traz direção. Quando você aceita essas verdades duras, algo muda silenciosamente. Você para de esperar que o ano te salve e começa a se preparar para atravessá-lo com postura. O início do ano costuma ser tratado como um ritual de esperança. Mas esperança sem ação é apenas adiamento emocional. O estoico transforma a esperança em responsabilidade. Ele entende que não controla tudo o que acontece, mas controla como se posiciona diante do que acontece. E essa postura, repetida dia após dia, constrói um tipo de força que não depende de circunstâncias favoráveis. Não depende de reconhecimento. Não depende de motivação. Depende apenas de coerência. Se você observar com honestidade, vai perceber que todas as verdades apresentadas aqui apontam para o mesmo centro: caráter. Não o caráter idealizado, bonito no discurso, mas o caráter praticado em silêncio. Na forma como você reage quando algo dá errado. Na disciplina que mantém quando ninguém observa. Nos limites que sustenta mesmo quando é desconfortável. No ritmo constante que escolhe em vez de explosões vazias. É isso que define se um ano será apenas mais um ou um ponto real de amadurecimento. O estoicismo não pede que você mude tudo de uma vez. Ele pede algo mais simples e mais exigente: que você pare de se enganar. Que pare de terceirizar sua força. Que pare de negociar princípios em troca de conforto momentâneo. Quando você faz isso, o ano deixa de ser uma promessa abstrata e passa a ser um campo de treino diário. Cada situação vira uma oportunidade de praticar autocontrole, clareza e firmeza interna. Talvez nem todas essas verdades tenham sido fáceis de ouvir. E isso é um bom sinal. O que não gera resistência raramente gera transformação. O estoico não busca se sentir bem o tempo todo, mas se manter inteiro. Ele entende que integridade emocional não é ausência de dor, mas capacidade de suportá-la sem se desorganizar por dentro. E essa capacidade não nasce de discursos motivacionais, mas de confrontos honestos consigo mesmo. Ao longo do ano, você vai ser testado. Planos vão falhar. Pessoas vão decepcionar. Resultados vão demorar mais do que o esperado. Isso não é exceção, é regra. A diferença é que agora você sabe disso. E saber muda tudo. Você não entra mais em pânico diante do imprevisto. Não interpreta dificuldades como sinais de fracasso. Não abandona sua postura porque algo ficou difícil. Você ajusta, corrige e continua. O verdadeiro começo de um ano forte não acontece no calendário, mas na mente. A partir do momento em que você decide parar de viver no automático e assumir a própria direção, algo se reorganiza internamente. Você se torna menos reativo, menos dependente, menos disperso. Não porque o mundo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais preparado. Se você levar apenas uma coisa deste vídeo, que seja esta: força não é um evento, é um processo. Não acontece de uma vez, não se anuncia, não se exibe. Ela se constrói na repetição de escolhas corretas, mesmo quando são invisíveis para os outros. O estoicismo chama isso de viver de acordo com a razão. Não a razão fria e distante, mas a razão que organiza a vida para que você não seja refém das próprias emoções. O ano que começa à sua frente não precisa ser perfeito.
Precisa ser consciente. Precisa ser vivido com presença, com limites claros, com disciplina silenciosa. Se você conseguir sustentar isso, não importa quantos obstáculos apareçam. Você não vai se perder no caminho. E não se perder já é uma vitória que poucos alcançam. Agora, se este vídeo te ajudou a enxergar o início do ano com mais clareza e menos ilusão, curta e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua mente, sua disciplina e sua postura diante da vida. E escreva nos comentários: qual dessas verdades mais te confrontou? E que decisão silenciosa você está disposto a sustentar a partir de agora para não repetir os mesmos erros neste ano? Sua reflexão pode ser exatamente a força que alguém precisa para começar diferente.